E então, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui à coluna de opinião do Pimenta Democrática, com apoio de GAEPA, Clínica Veterinária Popular, onde você encontra consultas e castrações com valores acessíveis. E também da ACMX Tecnologia. Tire a sua empresa da idade da pedra e traga ela para o mundo tecnológico. Tudo que você precisa em tecnologia pode contar com a ACMX. A minha opinião de hoje, você pode concordar ou não, mas vou falar sobre os dois principais personagens da próxima eleição, agora ao Parlamento Federal, aqui na cidade de São Leopoldo. E não poderiam ser outros nomes senão Simone Dutra e Ari Vanazzi. Ambos têm aspectos negativos e aspectos positivos. Simone Dutra, primeira-dama. Alguns aspectos negativos que a gente já pode começar a apontar, até pelos grupos de WhatsApp da própria base da Simone, que não está tão fortalecida assim. Ela tem pessoas que são da própria base jogando contra ela, então ela tem, segundo as próprias pessoas, uma postura muito narcisista, muito autoritária, muito manipuladora, muito centralizadora. O que numa eleição vai prejudicar muito a capacidade eleitoral dela, principalmente pela exposição que ela já está tendo agora, e em função disso a oposição, digamos assim, tanto interna quanto externa propriamente dita, já se programa para esse enfrentamento, para tirar os votos dela, né? Porque na eleição parlamentar é uma eleição onde a gente não ganha o voto do outro. A gente ganha o nosso voto e quanto mais votos nós tirarmos do outro, melhor, né? Porém, estão cometendo um grande erro em função disso, porque as pessoas que não gostam dessa postura da Simone Dutra aqui em São Leopoldo, elas deveriam trabalhar ao contrário. Em vez de prejudicar a eleição dela, elas deveriam fomentar a eleição dela. Por quê? Porque o Zucco tem um acordo formado com a Simone que ela provavelmente vai ter uma secretaria numa eventual vitória do Zucco para o governo. Então, ela sendo vitoriosa para a Câmara ou ela sendo derrotada, mas o Zucco fica restando vitorioso ao governo do Estado, de qualquer forma, ela não estará mais em São Leopoldo. O que traria, então, mais liberdade de mando para o governo Eliomar, e o que traria satisfação para essas pessoas que estão descontentes com a gestão da Simone aqui em São Leopoldo, né? Então, essas questões é que precisam ser analisadas nesse quesito. No quesito Vanazzi, tá? Vanazzi já é uma figura consolidada, porém, é uma figura populista, assistencialista, é uma figura que defende muito a divisão de bens, a divisão de capitais, mas já é sabido pela população que é uma figura que possui um enorme capital, um enorme patrimônio, então não cola mais esse discurso de divisão de capital, de socialismo igualitário. Esse é um discurso que não vai mais colar. Porém, um diferencial no campo do Vanazzi é que ele tem um eleitor cativo, e esse eleitor cativo é o eleitor que não vai deixar de votar nele por motivo nenhum. É um eleitor que vai continuar votando nele, independente do discurso que for adotado a favor ou contra a eleição Vanazzi. Vanazzi tem se unido a figuras já antigas da política, como o próprio Paulo Borba, né? Eles tiveram grandes desavenças no passado, mas agora a gente pode ver. Eles recentemente caminharam juntos, aí, se eu não me engano, foi pelo litoral gaúcho, um andando ao lado do outro. Ao que tudo indica, então, Paulo Borba vai ter um papel fundamental na campanha do Vanazzi, mas trazendo toda essa carga negativa da gestão Paulo Borba, que foi no governo Vanazzi, com uma série de apelidos e uma série de coisas que todo mundo sabe que foi essa gestão. Naquela época, Cosa Nostra, escândalos do Hospital Centenário, licitações, contratos, né? Não vamos nos esquecer das figuras que fizeram parte desse enredo todo e que agora voltam.
né? Da mesma forma que fizeram parte do governo Moacir e do governo Matos, voltam agora no governo Eliomar, são as mesmas figuras lá daquela época da Cosa Nostra, lá do governo Vanazzi, voltam agora para a campanha do Vanazzi. Então não houve nenhuma troca de liderança, nada, continuam as mesmas velhas lideranças de sempre, alguns já com a sua bengalinha andando ali na militância, mas de novo mesmo, nada. Pelo contrário, as novas lideranças decepcionaram, né? Uma figura que teve, agora mudando um pouco de assunto, uma das figuras que teve grandes novas lideranças na sua campanha foi o delegado Eliomar, mas aí nós já tivemos casos de estupro, casos de tráfico de drogas dentro da própria prefeitura, tivemos CCs que depois viraram estagiários e foram presos. Agora nós temos envolvidos na campanha parlamentar ex-vereadores que se apropriaram de verbas lá do fundo que era para auxiliar pessoas pobres, e a pessoa era dona de construtora, foi lá e pegou o salário mínimo também, que era de direito. Depois se envolveu o escândalo de rachadinha, agora já está coordenando campanha. Então, realmente, São Leopoldo, politicamente, eu acho que é por isso que é visto com maus olhos aí nas outras cidades e nas outras regiões. Mas é um mal necessário, talvez por isso dificilmente eleja alguém para representar. Eventualmente pode eleger alguém no parlamento estadual, que vai ser tema de uma próxima opinião, desses candidatos aí que estão querendo se ensaiar a concorrer a deputado estadual, mas muito fracos ainda, sem gás nenhum, sem militância, sem capilaridade, principalmente sem dinheiro, e essa eleição sem dinheiro não vai ser possível. Mas então, para concluir sobre essas duas lideranças, ambos com aspectos muito positivos e aspectos muito negativos, vai ser um enfrentamento não direto, né, porque não é uma eleição direta, mas Simone Dutra e Ari Vanazzi com propostas totalmente antagônicas, ela com a máquina pública na mão, mas com uma característica muito difícil de lidar pessoalmente, o que está atrapalhando inclusive a sua própria base, que já tem até grupos de WhatsApp aí paralelos, né? Que a sua própria base de apoio criou um grupo um grupo contrário, paralelo. É difícil isso, né? O próprio CC tem um grupo paralelo, o que a gente já não vê pelo lado do Vanazzi, né? Que é uma capilaridade já mais fidelizada ali, tem um curral eleitoral mais fidelizado, mas porém uma rejeição muito alta. Mas como é uma eleição parlamentar, a rejeição pouco importa, o que vai importar mesmo é a fidelização do voto. Essa é a minha opinião, não sei se você concorda, se você discorda. Todas as pessoas citadas nesse vídeo têm espaço igual para resposta ou para uma conversa e para poder dar também a sua opinião, a sua contra-resposta, enfim, o canal está aberto. Muito obrigado pela audiência e pela participação de todos vocês. Até amanhã.